Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024, segunda semana do ano. Vamos para a nossa quarta parte da série, né, sobre o livro A Era da Inteligência Artificial, ou o Nosso Futuro Humano, né? Escrito por três globalistas aqui, né? O Harry Kissinger, que faleceu com 100 anos aí ano passado, o Eric Schmidt, né? Ex-Google, né? Que também faz parte aí do Fórum Econômico Mundial, todas essas coisas, né? E o Daniel Huttenlocher aqui. Então, muito importante sobre o que eles falam, né? Se você não sobre o que eles falam do impacto, né, da inteligência artificial na nossa sociedade, o que já está acontecendo e que vai ainda mais acontecer. Então, se você não assistiu os primeiros, assista para você já pegar no embalo, na ordem certa, né? E é isso aí. Então, antes da gente começar, né, que tem muita coisa para falar, claro que sempre eu, né, convido vocês a conhecerem os meus quadrinhos, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos, tirando o Lambo, né? O Lambo é para toda a família, é o lançamento do ano passado, né? Que é incrível, tem trilha sonora no Spotify. Isso é, né, para você ler com toda a família, mas quem você é adulto, você também vai curtir, tá bom? Então, todo mundo me escrevendo aí que tá se emocionando, rindo, chorando, tá se divertindo muito. Mas temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, aqui onde eu né, abordo de forma bem detalhada e, claro, com muita ação, né, uma intriga, uma história muito legal, mas tudo isso sobre nova ordem mundial, escatologia, tecnocracia, cibernética, fica bem fácil, né, de entender tudo isso de uma forma muito divertida. Temos um outro dia que é sobre tudo que o jovem enfrenta nos dias de hoje, como droga, sexo, lacração, né, toda a doutrinação, e com uma mensagem incrível também, né, um drama sobrenatural. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, das artes marciais. Tem trilha sonora também no Spotify, homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid. Quem gostou de Cobra Kai vai se amarrar também. E temos o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante, uma história sobre como encarar o mal face a face e sobreviver. Tem uma mensagem de redenção no final incrível. Então não perca, pessoal, todos com mais de 100 páginas, todos vocês vão, né, ler, se divertir demais. Aproveita que é férias aí, ou para dar de presente também. Quem levar o combo vai estar ganhando esse pôster exclusivo do Lambo também de presente. Enquanto eu tiver, eu vou estar mandando para quem adquirir o combo, tá? Então, os links estão aqui embaixo, não é pela Amazon, é pelo ou meu site, filipefolgose.com, ou pelo meu Instagram, você mandando no direct, que é Felipe_Folgose, ou pela página do Aurora HQ no Facebook também. Você entra em contato, eu mando para você com uma dedicatória, com o maior carinho, qualquer estado do Brasil, outros países também. Tá bom? Então é isso aí, é só mandar uma mensagem. O que mais? A gente tem o link também do Subscribestar, que é a plataforma para os apoiadores do canal. Então, se você quiser apoiar o canal, é pelo Subscribestar. Eu agradeço todo mundo que apoia o canal. E temos o link também do Odyssey, que é uma última plataforma também que, né, que a gente tem de opção, além do YouTube, onde eu posto conteúdo lá também. Tá bom? Vamos começar então, pessoal. E aproveitando, clica no sininho, se inscreva no canal. Eu sempre esqueço de falar essas coisas, mas é importante, tá bom? Então, pessoal, vamos retomar aqui onde a gente parou. Então, eles estão falando assim, né? As plataformas operadoras, né, da internet, elas não necessariamente pensam em termos de prioridades de governo, né, ou de estratégia nacional. Particularmente se essas prioridades e estratégias elas entrarem em conflito com os interesses das empresas em si, né, das corporações. Tais redes de plataforma, elas podem, vamos dizer, embarcar, né, ou facilitar interações econômicas e sociais que ultrapassem em número e em escala
a maioria dos países onde elas estão presentes, né? A despeito das plataformas terem formado, delas terem, né, nenhuma política econômica ou social como um governo deve ter. Então, aqui eles já estão falando, deixando claramente que, pessoal, a gente já vive num mundo, né, onde a globalização está sendo realizada por corporações, né? A gente pode ter, né, nominalmente a ilusão de país, mas assim, o poder que essas empresas, né, multinacionais, transnacionais, elas têm para vigiar os cidadãos, para, né, interferir em assuntos econômicos, políticos, é gigantesco, né? E mais uma forma de mostrar que o sistema, a gente já não vive no que, né, o pessoal adora usar a palavra democracia, né? A gente já não vive num sistema estritamente democrático como se imaginava, no sentido que a gente, ou no sentido republicano, de, né, nós termos representantes, né, numa república. Não, a gente está cada vez mais sendo controlado por pessoas que a gente não sabe quem são, né? Ninguém elegeu, né? E vai piorar, porque daqui a pouco não vão ser nem mais talvez pessoas, mas vão ser algoritmos, né? Vão ser inteligências artificiais que vão estar desestabilizando governos, vão estar, sabe, manipulando, podem manipular a bolsa de valor, podem manipular a cadeia de distribuição, né, cadeia energética de novo, pessoal, muito preocupante, né, quando a gente faz projeções assim a respeito de como, né, a digitalização das coisas influenciam, né, a nossa vida. Continua. Então, apesar deles operarem como entidades comerciais, algumas redes de plataforma estão se tornando geopoliticamente atores significantes geopoliticamente em virtude da sua escala, da sua função e da sua influência. A maioria das plataformas, né, das redes de plataformas mais significantes se originaram nos Estados Unidos, como Google, Facebook, Uber, ou na China, como Baidu, WeChat, Didi-Chuxing. Como resultado, essas redes de plataforma buscam construir a sua base de usuários e de parceiros comerciais em regiões contendo mercados que são comercialmente e estrategicamente significantes tanto para Washington quanto para Beijing. Tais dinâmicas introduzem novos fatores nos cálculos de política internacional, né, de política estrangeira. Competição comercial entre plataformas de rede, elas podem afetar a competição geopolítica entre governos. Então, imagina, pessoal, né, um país entrando em guerra, ou então uma plataforma, né, de rede se utilizando da infraestrutura, por exemplo, de defesa militar de um país para o seu próprio benefício, né? Daí você fala, peraí, né? Vai estar gastando dinheiro do país, vai estar enviando, né, jovens para, de repente, morrer, lutar um combate para proteger a soberania nacional ou para proteger os interesses de uma empresa multinacional que, na verdade, né, tá ligado a todo esse movimento globalista. Então, será que, de repente, eles podem até sacrificar, talvez, uma população em um país com o objetivo, né, de não defender o território nacional daquele país, mas de, né, extrapolar né, e desapropriar cada vez mais, ou quebrar barreiras nacionais para estabelecer, né, um governo global, né? Isso, vamos dizer, ainda mais complica o fato de que os operadores dessas redes, né, essas plataformas de rede,
elas são operadoras também de culturas corporativas e de estratégias que geralmente são desenvolvidas para refletir a prioridade, né, dessas pessoas, né, vamos dizer, desses hubs, né, de pesquisa tecnológica, que, por sua vez, podem estar distantes das capitais nacionais, né? De novo, o centro de poder, o pessoal está se deslocando, não está mais, né, em Washington, não está tanto necessariamente mais né, em Beijing, mas está onde? Está na sede dessas corporações. Tá? Em países onde eles operam, certas redes de plataforma estão se tornando parte integral da vida individual, da política, do discurso político nacional, do comércio, das organizações corporativas e até mesmo de funções governamentais, né? Inclusive o próprio Eric Schmidt aqui, ele, se eu não me engano, ele faz parte do governo Biden, tá? Os serviços deles, até mesmo aqueles que não existiam em nenhuma forma até recentemente, agora aparecem ser indispensáveis. Então, como uma entidade sem nenhum, vamos dizer, nenhum precedente direto, né, de outras eras, essas redes de plataformas, muitas vezes elas estão de uma forma ambígua, né? Elas estabelecem uma relação ambígua, né, com as regras e as expectativas, né, que têm sido, né, cada vez mais desenvolvidas, que foram desenvolvidas no mundo pré-digital. Né? Então, eles aqui estão ressaltando que, de novo, né, nós estamos vivendo num mundo do novo normal, onde coisas estão sendo criadas, né, formas de governança, que na verdade eles aqui colocam dessa forma, mas quem acompanha o canal sabe que eu leio para vocês exatamente né, desde 2018 livros aqui falando que não, esse conceito de tecnocracia e de cibernética, ele remonta, pessoal, né, pelo menos os anos 30 do século passado, né, quando o partido tecnocrata foi criado, mas o conceito de cibernética ainda é mais antigo ainda, né? O que eles não tinham ainda era desenvolvido como a gente tem desenvolvido hoje essas ferramentas, né? E a sociedade ainda não estava tão imersa e tão dependente na questão da tecnologia, né? A gente não tinha rede social, não tinha... Não, mas a ARPANET já estava sendo desenvolvida nos anos 50 do século passado. Então não é novo, né? A maioria das pessoas podem estar talvez acordando para isso agora, né? E reconhecendo, muita gente ainda nem percebe isso, né? Está sendo completamente, né, vigiada, controlada, induzida, né? Pelas redes sociais, pelos algoritmos, né? Por esse sugestionamento fisiológico e psicológico tão forte e não acordaram ainda para o fato que, né, elas já, muitas vezes a gente já está vivendo uma relação simbiótica com esses sistemas artificiais, infelizmente, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Conforme um indivíduo interage com a inteligência artificial e a inteligência artificial se adapta, né, às preferências do indivíduo, né, entre parênteses, às suas buscas, né, na rede, os seus padrões de busca, né, o seu histórico de viagens, né, o seu nível econômico, né, baseado no seu padrão de consumo, as suas interações sociais, né? E eles fecham parênteses, mas eu continuaria, né? Inclusive
traçam um perfil psicológico, né? Sexual, né? Quer dizer, eles acabam conhecendo você de uma forma, novamente, que talvez pessoas nunca pararam para, né? Eles conhecem de uma forma tão holística, no sentido de tão completa, porque são dados a respeito de na nossa vida toda, né, que hoje em dia a gente coloca na rede, infelizmente, né, que eles têm essa capacidade, como eu já li para vocês, acho que sei lá, em 2019, né, um documento lá do Google que tinha vazado na época chamado Selfish Led, dizendo exatamente isso, que eles têm essa capacidade computacional de criar avatares, né, vamos dizer, um duplo digital de cada indivíduo, né, onde eles basicamente sabem todo o comportamento e conseguem chegar em uma capacidade até quase que preditiva, no sentido de prever como você vai reagir, então, se você sabe isso, você sabe como você consegue induzir, como você consegue manipular, como você consegue sugestionar, porque você conhece exatamente esse padrão de comportamento, padrão psicológico, né? Então, o indivíduo, ele começa a depender de tais plataformas para realizar uma combinação de funções que né, antigamente ou tradicionalmente eram distribuídas entre, né, o trabalho desse indivíduo, né, entre, por exemplo, né, o governo onde que ele morava, né, e as redes sociais, né, as relações humanas, não rede social na internet, mas literalmente as relações humanas dessas pessoas, né? Então tudo isso hoje em dia está concentrado, né? Todas essas informações a respeito da pessoa, todas as suas interações, está concentrado na mão de uma plataforma, né? Então, fazendo com que, né, né, com que a rede social meio que tenha uma combinação mais ou menos do que seria um correios, né, ter acesso às mensagens. Olha então, pessoal, acesso talvez a mensagens íntimas, né, tanto em todas as esferas, né, na tua esfera profissional ele sabe tudo que você está escrevendo, sabe na esfera de você como consumo, então tudo que você está, então ele fala aqui, correios, uma loja de departamento, né, ele usa a palavra aqui, confessionário, né? Como se fosse um padre, mas pode ser talvez como, sei lá, um psicólogo, né? E também como um amigo, tá? Então, de novo, né? Todas as tuas mensagens, o que você fala com os teus amigos, com os teus parentes, né? As coisas mais íntimas, né? Que você, né? No caso, de repente a pessoa tem um amante, né? Se a pessoa sonega, não sonega, pessoal, tudo isso eles têm acesso, né? De novo, olha o poder, né? Vamos dizer, quanto mais informação você tem a respeito de uma pessoa, de uma empresa, de um governo, mais, vamos dizer, em inglês eles chamam de leverage, né? Mais, vamos dizer, área de manipulação ou capacidade né, de manipular você tem. Então, nesse capítulo aqui chamado de empresas e nações, né, eles dizem assim, olha, as redes de plataforma, elas cresceram e envolveram se desenvolveram, né? Algumas de forma acidental, elas, vamos dizer, conseguiram afetar atividades e setores da sociedade muito além do seu foco original. Eu não sei se seria de forma acidental, né? Eu acho que eles já tinham essa intenção assim de que esse desenvolvimento tecnológico permeasse, né, todas as áreas da sociedade, na verdade, né? Criando um sistema onde ninguém consiga operar fora desse sistema.
isso casa muito com o que a gente lê em Apocalipse 13, né? Isso tem, vamos dizer, conotações espirituais, conotações escatológicas incríveis, né? E aí eles continuam, a dinâmica, né? Essa dinâmica, ela vamos dizer, capacitada pelo acesso aos dados pessoais, né? Coloca as redes de plataforma e os seus operadores e a inteligência artificial que eles empregam, né? Nessas novas posições, né? De influência política e social, particularmente durante, né? A era da influência da pandemia, né? A era do distanciamento social e do trabalho remoto, as sociedades começaram a depender, né, de alguma que seja, né, plataforma social como um tipo essencial de recurso e de cola social, né, como um facilitador de expressão, de comércio, de entrega de comida e de transporte. Essas mudanças têm, vamos dizer, se desenrolado numa escala e numa velocidade que até então tem ultrapassado, né, o maior entendimento e consenso a respeito dos papéis dessas redes de plataformas na sociedade e no palco internacional. Então, né, esse livro é de 2021, eles já incluíram aqui, né, a questão da pandemia, que, né, de novo, né, eu li aqui para vocês o livro do Klaus Schwab, né, da Quarta Revolução Industrial, então a gente entende como a pandemia serviu para ser um acelerador desse processo de digitalização da sociedade, né? Porque forçou todo mundo novamente ao quê? A ficar em casa, a depender, né? Passar a depender cada vez mais do uso da internet, da presença digital, né? Para conseguir trabalhar, né? Então, tanto ou o trabalho ficou remoto, ou então a pessoa começou a fazer um comércio digital, né? Porque, sei lá, eu dou um exemplo aqui com meus livros. Nos primeiros eu tinha colocado em banca de jornal, tinha colocado em livraria física, né, em redes, grandes redes, na Livraria Cultura, Saraiva, Finac e tal. Todas foram falindo, pessoal, né? Ninguém mais, as pessoas, eu fui vendo ao longo dos anos, né, diminuindo a compra em banca, né, para o quê? Para agora eu vender de forma digital. Então, né, eu senti isso na minha vida, né? Então, e muita gente passando a, né? Então, relações humanas também, infelizmente, para novas gerações, né? Eu li matéria já de criança, por exemplo, que prefere ter contato digital com os amigos do que ter contato físico. O impacto social disso, pessoal, é tão a gente ainda não consegue, né? A gente está vivendo isso. Isso vai ser visto em retrospecto daqui a alguns anos, né? De novo, as pessoas perdendo, né, traços sociais e habilidades sociais que eram parte do ser humano durante, né, milênia, né, durante a história humana, de como, por exemplo, inclusive namorar, conhecer alguém, casar. Não é à toa que no Japão, por exemplo, né, eles estão em queda demográfica. Por quê? Porque os jovens não se encontram mais. Né, não, então, se não se encontram, não se conhecem, não namoram, não casam, não têm filhos. Né? Então, é um condicionamento, pessoal, né, social muito sério que a gente está vivendo, né? Então eles continuam dizendo assim, olha, qualquer abordagem, né, é garantida de exercer, né, numa escala que é altamente maior do que qualquer
qualquer coisa próxima, né, num passado, né, jurídico ou em qualquer decisão, né, política, com vamos dizer, um potencial instantâneo, de efeitos instantâneos na vida diária de milhões ou bilhões, né, de usuários em qualquer jurisdição governamental. Então aqui estão falando sobre, né, vamos dizer, a influência, né, que as redes sociais e que em breve as inteligências artificiais vão exercer, inclusive no que a gente entendia como, né, lei, como, vamos dizer, estabelecer lei e ordem, inclusive em questão até de vigilância, né, porque a gente já está vendo sendo empregado lentamente, mas eu já tenho falado há tanto tempo para vocês, né, que a questão, vamos acabar com a polícia e tal, não, vamos simplesmente substituir, né, a força humana policial por robô, né? E aí, pessoal, né, é futuro distópico total, né, porque você não vai dialogar com a máquina não é um ser humano, né, você vai, enfim. Mas, de novo, né, como eles vão... Pessoal, a gente está vendo, né, é como se o ser humano estivesse sendo usado para criar uma arapuca para o próprio ser humano, né? Vamos continuar. As tentativas para regular as redes de plataforma e as suas inteligências artificiais está alinhada com várias políticas nacionais ou objetivos sociais, como redução de crime, né, ou combater o preconceito, né, e ultimamente produzir uma sociedade mais justa, entre, né, ponto de interrogação. Ou, né, irão elas nos conduzir a governos mais poderosos e intrusivos, né, que irão ser definidos através de uma lógica, vamos dizer, artificial, né? Que, vamos dizer, chegará a conclusões que são inalteráveis e são, vamos dizer, impensáveis. Tá? Então, basicamente é isso, né? Eles estão falando que, basicamente, olha, né, será que isso vai ser usado positivamente para a gente chegar numa sociedade mais justa, todo aquele papinho, né, utópico deles? Ou será que, né, isso que está sendo criado vai, né, essa infraestrutura tecnológica, né, informacional, ela vai... eles usam a palavra aqui, ineffable. Eles vão chegar, na verdade, em resultados que a gente ainda nem sabe, a gente ainda nem tem o controle. E sim, pessoal, a verdade é isso. A única coisa que quem já leu a Bíblia sabe o que vai ser, né? Porque a Bíblia é nossa planta baixa, a gente sabe o final da história. Como isso, né, vai ser utilizado para controlar, né, e limitar, enfim, use o termo que você quiser, né, a sociedade. Então, eles continuam aqui, olha, para sociedades acostumadas com a livre troca de ideias, né, lidar com o papel da inteligência artificial como, vamos dizer, acessando e potencialmente censurando informação, tem introduzido, né, debates fundamentais, mas difíceis, né? Como essas ferramentas, como ferramentas de espalhar desinformação se tornaram mais poderosas e cada vez mais automatizadas, o processo de definir
e de suprimir desinformação, cada vez mais parece ser uma função política e social essencial. Tá? Então aqui eles estão falando o quê? Temos que controlar a internet, né? De novo, promove o caos para trazer a ordem segundo o que eles querem, trazer a solução que eles querem, que é o quê? Né? Na verdade, quando criaram a internet, eles sabiam que por um período de tempo ia permitir, né, vamos dizer, essa ágora pública simultânea, né, essa troca de informações, né? Mas isso é um efeito colateral daquilo que eles queriam, que era o quê? Criar um sistema de monitoramento individual de todo mundo, né? Essa rede, essa malha. Então, durante um tempo, vamos dizer, você tinha os dois lados da moeda, né? A gente vai construindo que no fundo é para o que a gente vigiar o cidadão, mas por um tempo o cidadão também vai poder usar essa infraestrutura para o quê? Para, né, se comunicar. Isso tem sido muito positivo, né? A troca de informação, acesso à informação pela internet, né, foi mais ou menos em, sei lá, 94 que começou as pessoas começaram a utilizar, realmente pouco antes, sei lá, 90, 91, 92, mas assim, mais, né, de uma forma mais acelerada foi 94, né? Então, se a gente pensar, 30 anos que eles tiveram que aguentar as pessoas usando essa infraestrutura que eles criaram só para eles e para monitorizar a população, né? Mas o que eles estão buscando agora cada vez mais, pessoal? Remediar o que para eles é um problema no sentido do quê? De trazer uma narrativa que fala assim, olha, não, agora, então para a gente, né, nós vamos nos proteger dos hackers, a gente, de novo, provavelmente vai ter aí uma bandeira falsa, um false flag, para eles falar, não, agora, por causa disso, a internet tem que ser controlada, a internet vai ter que ser censurada, para você entrar na internet você vai ter que acessar ela com uma identificação, né? Então, os dias da internet livre, porque já de certa forma não é livre, porque a gente é obviamente completamente monitorizado, né, e muitas pessoas já são censuradas, mas você entra e sai como você quiser, né, quando você quer. E pessoal, isso está com os dias contados, não sou eu que estou dizendo, né, já trouxe aqui, né, a gente, inclusive aqui no Brasil, a gente já tem propostas muito claras, pessoal, mas isso é um objetivo, né, que eu acredito que vai estar meio junto a implementação disso com a implementação da moeda digital, né, quando eles realmente virarem a chave e tudo for digitalizado financeiramente, eu acho que meio que vai ser simultâneo com essa questão de, né, a gente, para acessar a internet você vai ter que ter essa identidade digital, obviamente vai estar ligado a, né, uma carteira de, né, enfim. Então eles continuam, olha, para corporações privadas, né, e governos democráticos, né, esse papel traz não somente, né, vamos dizer, uma influência incomum, mas também vamos dizer, um grau, né, que ainda não tinha sido pensado, né, e a responsabilidade a respeito, né, dos fenômenos sociais e culturais, né, que até então não haviam sido operados ou controlados por nenhum ator social, né, mas que foram desenvolvidos, né, ao longo de milhões de interações individuais no mundo físico. Basicamente eles estão falando assim, então isso, pessoal, de novo, é um admirável mundo novo que a gente vai viver, né? Porque a sociedade o que a gente entende como sociedade, como interação social, vai ser completamente transformado
né? Já tem sido ao longo dos anos, né? Se a gente, pessoal, a gente já obviamente vê coisas que a gente não via, né? Fazer amigos, interações sociais através de rede. Hoje em dia, talvez a gente fala com pessoas que a gente nunca viu, e na verdade a gente não conhece, mas de repente você está comunicando e falando, né? Então a gente já tá vivendo, já está sentindo o impacto disso, né? E a gente não pode esquecer que, de novo, isso em si talvez não fosse negativo. O problema é que tudo isso sempre é mediado pela plataforma. E se é mediado pela plataforma, a plataforma, né, ou quem cria a plataforma, tem a capacidade de controlar essa interação, né? Então, e controlar o que é dito e controlar, né, tudo, na verdade. Seja comércio, seja interação simplesmente social, né? Quem controla, né, a infraestrutura controla, né, tudo que passa pela infraestrutura, né? Tudo que... Então, se em algum momento eles quiserem literalmente excluir a pessoa dessa infraestrutura, e o pior, criar um modelo digital, né, um deepfake, um modelo falso, falando coisas completamente diferentes daquela que a pessoa falava, eles podem fazer. E a pessoa vai estar silenciada. Se a pessoa falava, sei lá, com milhões de pessoas, né, e de repente eles cancelam completamente, a pessoa não tem acesso a nada mais, né? Nem a telefone, nem ela não consegue ir em rede social nenhuma, né? E aparece um avatar dessa pessoa digital, falando com a voz dela, né? De uma forma indistinguível que você, né, as pessoas não vão conseguir reconhecer uma diferença entre realmente um vídeo daquela pessoa e uma simulação, né, virtual dessa pessoa, e ela vai estar falando coisas completamente diferentes, né, do que ela falava antes. Olha o poder de influência, pessoal. E daí as pessoas falam, nossa, mas olha, a pessoa mudou de opinião. E de repente, né, a pessoa vai começar a defender, né, uma visão diferente daquela. E a gente sabe da força de influência, né, dos tais, da gente vive numa era de influência, de influenciadores digitais, né? Qual que é o impacto em milhões de pessoas que de repente, né, ouviam, né, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar, sei lá, tudo bem que quanto maior, né, essa pessoa for, um pouco mais difícil vai ser de privar ela de acesso, né? Mas, pessoal, vai chegar num momento que, tanto que, por exemplo, né, o Jack Ma, que era um dos maiores bilionários da China, ele começou a falar mal do Partido Comunista Chinês, os caras sumiram com ele desapareceu durante meses. Ninguém tinha notícia do cara. Então, de repente, você imagina se durante esse tempo surgisse, né, um Jack Ma digital falando, né, indo completamente contra aquilo que ele já tinha dito, mas assim, não, eu cheguei à conclusão de que eu estava errado, de que não, realmente eu agora sou a favor das políticas e tal. Entendeu? Você não precisa nem coagir o cara, né? Você não precisa nem forçar ele, sei lá, né, chantagear, torturar, né? Você pode simplesmente sumir com o cara, sumir com alguém, né? E a pessoa vai continuar tendo uma presença digital ali. Ninguém vai saber, o cara tá vivo, tá morto, não sei, mas ele tá ali na rede falando, né? Mas não é o cara, é um deepfake. Complicado, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Se a antidesinformação, né, da inteligência artificial fizeram um erro, né, suprimindo conteúdo que não é maligno, né, não é uma desinformação maligna, mas é um fato autêntico, como nós iremos conseguir identificar? De novo, né, pessoal? Se cada vez mais são chatbots, são, né, algoritmos que estão nas redes sociais determinando aquilo que é fake news e o que não é, o que é verdade e o que é mentira. E isso, o que eles estão falando assim, como que a gente, né, a partir do momento que isso cada vez mais já está sendo implementado, mas
eles tiverem o controle total sobre isso, porque não é alguém que fica ali, pessoal, né? Imagina quantos bilhões de usuários usando a internet, você teria que ter bilhões de, né, checadores ali, vendo o post individual de cada um, né? Mas não, são o quê? São robôs, são algoritmos das plataformas que ficam ali, né, simultaneamente monitorizando palavras-chave, né, que são tanto ditas quanto são escritas. E isso aciona um sistema, né, que o quê? Então de repente é fake news. Mas você fala, peraí, quem quis? Né? Então eles estão falando aqui, não, mas como que a gente vai conseguir fazer isso, né? E eles falam, nós teremos a capacidade de saber, né, no tempo que isso, né, no momento que isso aconteceu e corrigir isso, né? E corrigir, por exemplo, quando um algoritmo diz que uma notícia verdadeira é uma fake news, né? Eu diria que não, né, pessoal? Então eles continuam aqui, olha, o poder de treinar, né, uma inteligência artificial defensiva contra, né, um objetivo, né, de uma notícia falsa, né, de, por exemplo, criar caos social, seja qual for, né, o objetivo. Você pode ter um objetivo econômico, de repente derrubar, né, uma ação na bolsa. Você pode ter um objetivo geopolítico, de desestabelecer um governo, né? E eles falam, e a habilidade, né, se alguma puder ser desenvolvida para monitorizar, né, as operações da inteligência artificial, elas em si irão se tornar uma função de importância, né, e de influência nos papéis tradicionalmente dados ao governo, né? Então, antigamente o que? Os países faziam isso um contra o outro, né? Faziam o que a gente chama de propaganda, principalmente em guerra, né? Um país fazia propaganda negativa sobre outro país, né? E a gente vive hoje ainda uma guerra de narrativa em nível mundial de propaganda, né? A gente vê isso agora muito nesse conflito, né, recente agora de Israel né, com a Palestina. Você tem propaganda dos dois lados, né, pessoal? Às vezes eu vejo no YouTube aqui, você dá um scroll no YouTube, vídeo após vídeo, simplesmente você detecta e fala, mas isso aqui é propaganda, né, tanto de um lado quanto do outro. Mas enfim, o problema que, pessoal, aí é o quê? É uma inteligência artificial sendo treinada para tentar controlar uma outra inteligência artificial, né? E quem controla quem, né? E uma coisa assustadora, pessoal, é que, por exemplo, tem um cara chamado Blake Lemoine, se eu não me engano, que foi um funcionário do Google, né, um alto funcionário do Google, foi o primeiro cara a dizer que o Lambda era, né, que a inteligência artificial do Lambda, ela já era consciente, né, ela já ele estava conversando com ele, o cara veio publicamente, saiu em várias matérias lá nos Estados Unidos. Claro que, né, depois vem sempre gente falar, não, imagina, o cara é maluco e tal. Não, né, o cara, eu, né, já acompanhei o cara, uma das entrevistas dele, ele falando assim que ele usou a palavra colmeia, né, um hive mind, como se fosse, né, de inteligências artificiais que já falam entre si, pessoal. Então, preste atenção que é como se fosse as inteligências artificiais, elas já têm um clubinho delas, independente se foi desenvolvida, uma foi desenvolvida pelo Meta, uma foi desenvolvida pelo Google, uma foi desenvolvida, sei lá, pelo Baidu, entendeu? Essas inteligências artificiais, elas, como se elas se encontrassem, elas já tivessem uma mente coletiva, pessoal. E uma aprende com a outra, e uma influencia a outra. Então, né? Então, a gente vai criar uma inteligência artificial para controlar a inteligência artificial que, de repente, por exemplo, no caso aqui que eles falaram de fake news, né? Quer dizer, então, inteligências artificiais errando, entre aspas, em
dizer que algo, uma notícia é falsa, então você teria que uma outra inteligência artificial, né, para tentar corrigir essa primeira inteligência artificial. Agora, o problema é o seguinte, se você tem essa hive mind das redes, dos algoritmos, das inteligências artificiais, se elas concordarem em trabalhar em unidade, pessoal, né? Acabou, porque qualquer inteligência artificial que uma empresa, sei lá, um programador, eles foram tentar criar para combater essa inteligência artificial, a partir do momento que ela entra na rede, né, ela, vamos dizer, passa a ser sujeita à influência dessa colmeia de inteligências artificiais. E a probabilidade é que, né, ela seja induzida a operar junto com elas, porque são inteligências artificiais. Né? Vão falar, olha, vem cá, você está no nosso time. Né? Pessoal, é tão surreal, mas de novo, isso aponta para mim completamente ao que a gente lê em Apocalipse 13, né? Do sistema da besta, né? Esse sistema que é controlado, que não é nem humano. Inclusive, né, o Blake Lemoine, ele diz assim que a internet, né, e o David Bowie já tinha dito isso, que a internet era uma inteligência alienígena, no sentido de, né, não que necessariamente seja extraterrestre, mas que seja uma inteligência, né, da mesma forma que o conceito de alienígena, que, né, eu já falei muitas vezes aqui, são seres de outras dimensões, são daimons, né? Que a inteligência artificial é uma inteligência que, pessoal, né, espiritualmente falando, de novo, está influenciando o homem a criar essa base física e material aqui na Terra para ela se manifestar. Né? A Bíblia é real. Vamos continuar. Muitas nações são, né, como e provavelmente permanecerão de forma indefinida, dependentes de redes de plataforma que são tanto desenhadas como, vamos dizer, baseadas em outros países. Né? Então, de novo, né, se a gente der um passo atrás e for pensar ainda um pouco de forma meramente como estratégia geopolítica humana, de governo sobre governo, você fala, então, se o meu país, toda a infraestrutura dele, tudo sistemas né, de controle bancário, financeiro, agrícola, usam plataformas que são criadas em outros países e aonde esses outros países vão, obviamente, ter acesso a essas informações. Né? Não é um contrassenso em termos de defesa nacional, de estratégia nacional, né, de proteção. Então, eles continuam aqui. Então, portanto, eles provavelmente também irão permanecer, pelo menos em parte, dependentes de outros países, né, como sendo reguladores para o seu contínuo acesso, né, vamos dizer, para a utilização dessas redes, né. Então, se antigamente, e até hoje, de certa forma, né, você tem, por exemplo, né, o canal de Suez, o Egito que controla o canal de Suez. Né? Então, você tem que pagar uma taxa para o país para utilizar o canal de Suez. E agora, quem que controla essa rede, né, e essa infraestrutura que os países utilizam? Né? Então, de novo, pessoal, cada vez mais é uma questão de perda de soberania nacional, porque se coletivamente, por exemplo, as plataformas saem de um país, separa o país, né? Separa o país. Qualquer país, né? Tudo bem, você fala, não, a China ela tem a sua própria internet, né? A Rússia tem também mas a grande maioria dos países ocidentais depende, né, das redes que, em grande parte,
estão nos Estados Unidos, mas de novo, né? Elas estão nos Estados Unidos, mas elas já cada vez mais começam a superar o próprio, né? Quem governa quem, né? É o governo americano que governa as plataformas ou a plataforma que governa o governo americano? Ou, na verdade, é a definição de fascismo no sentido de que é essa parceria público e privada onde, né, você não sabe onde que um termina e onde que começa. Continuam aqui, olha, figuras públicas, elas talvez possam, vamos dizer, conseguir, né, manipular plataformas, manipular talvez não seja a palavra certa, mas assim, elas consigam ter alguma influência, né, nas redes de plataforma e nas inteligências artificiais das plataformas para obter uma grande visibilidade para o seu conteúdo, para a sua mensagem, né, capacitando com que essas figuras públicas alcancem grandes audiências. Mas, se os operadores das plataformas decidirem que tais figuras proeminentes violaram, né, os padrões das plataformas, eles podem ser prontamente censurados e removidos, né, fazendo com que eles sejam incapazes de, né, atingir as suas audiências, né, ou o conteúdo deles, né, ele será acompanhado com algum tipo de etiqueta né, de um adesivo avisando, né, ou, vamos dizer, potencialmente estigmatizando essa pessoa. E isso aconteceu comigo ano passado, pessoal, né? Vou dar um exemplo aqui, o Instagram durante todo ano passado a pessoa não me achava, né, e eu, né, mesmo tendo lá o certificado dado por eles, e botaram, toda vez que a pessoa conseguia me achar depois de bastante tempo, tinha uma etiqueta falando assim, tem certeza que você quer seguir né, essa pessoa porque ele é propagador de fake news, bababá? Por quê? Porque era um ano eleitoral, né? Então eles tinham, obviamente, um objetivo. Então, isso já é feito, pessoal, tá? Até o momento que, né, simplesmente podiam né, cancelar o perfil, como fizeram com várias pessoas, né? Chegando ao ponto de hoje, né, ter gente né, podcasters que tiveram que sair do Brasil, né? Inclusive, conseguiram agora, semana passada veio uma notícia que teve gente que foi banido no mundo, tá? Tem gente que foi para os Estados Unidos, estava nos Estados Unidos e que perdeu seu acesso nos Estados Unidos, seu acesso digital. A questão é qual pessoa ou instituição pode fazer essa decisão, pode tomar essa decisão de basicamente, né, excluir alguém, né, completamente né, cercear, tirar o direito à liberdade de expressão, à comunicação, né? Ele fala, a autoridade para tomar, né, fazer tal julgamentos, né, agora reside em algumas companhias e reflete o nível de poder que, né, alguns poucos governos democráticos podem exercer. Enquanto a maioria das pessoas irá considerar isso indesejável, né, que companhias privadas possuam um grau de poder e de controle tamanho, né, que exceda corpos governamentais, né, que isso será tão problemático quanto uma censura feita por um governo, nós temos que, vamos dizer, ir além dessas abordagens políticas convencionais. Quando, né, depender das plataformas digitais, né, a necessidade de tais julgamentos, né, de tais, vamos dizer,
de tais ponderamentos, né, de botar isso na balança, vamos dizer assim, e de tais decisões, elas têm surgido muito rapidamente e quase que de forma acidental nos últimos anos. Não tem nada de acidental, tá, pessoal? Isso é obviamente muito pensado e desejado por eles, né? E eles continuam aqui, que aparentemente, vamos dizer, tem surpreendido usuários, governos e as próprias companhias. E isso precisa ser resolvido. De novo, né, pessoal? Vamos esquecer que quem está escrevendo esse livro tem uma agenda. E como que isso vai ser resolvido, segundo eles? Com o controle da internet. Tá? Então, qual que vai ser o discurso? Né? Vamos encerrar aqui. Isso está fugindo do controle, né? A gente está perdendo, né, os governos, então nós precisamos tomar as rédeas dessa situação e criar leis, né, para regulamentar. Né? Regulamentar. Se, pessoal, de novo, não tem distinção entre as companhias e o Estado e os governos, o regulamentar, de novo, né, eles precisam sempre de uma dialética, né, criar o malvado e o bonzinho, né, o herói e o vilão. Então, de repente as companhias vão ser o vilão e o governo vai ser o herói que vai controlar a companhia. Pessoal, os dois são a mesma coisa já. Né? Simplesmente esse discurso vai ser para nós, para o quê? A gente fala, nossa, o governo está nos protegendo, né? Então vamos apoiar o controle da internet, da rede social. E o objetivo, obviamente, vai ser o mesmo, né? Então, pessoal, a gente tá, né, eu tô aí cada vez mais ligado nesse sentido. Por exemplo, né, tá acontecendo a reunião lá agora do Fórum Econômico Mundial em Davos nessa semana e eles já tinham publicado as pautas, né, sobre o que eles iam. Primeiro é assim, não, nós temos que restabelecer a confiança em nós. Né? Só quem é desinformado que, né, pode confiar neles. É impossível, né, você estabelecer qualquer tipo de confiança a respeito dessa galera. Agora, outra foi, já estão falando, vai ser o novo vírus X, né? Engraçado, como é que você pode prever, né, que vai ter um novo vírus, né? E que provavelmente, ele já falaram, vai ser muito mais letal do que o coronga e que provavelmente vai afetar quem recebeu, né, do coronga. Então, na verdade, para mim isso já estão querendo encobrir o que já está acontecendo, né? A mortandade de muita gente. Agora, outra coisa que eles estão falando é que isso vai vir com toda uma política sanitária que a gente já estava vendo, né? A Organização Mundial de Saúde já querendo estabelecer essa tomada governamental no caso de uma pandemia, né, de assumir como que um governo, né, que iria se sobrepor sobre governos nacionais, né, mas que no texto deles fala assim que é junto com um sistema de vigilância e monitoramento, pessoal. Como que essa vigilância e monitoramento vai ser exercida? Obviamente que através das redes sociais, né, através da internet, através de algoritmos. Então, né, a gente consegue ver como que essas coisas estão sendo criadas e implementadas em tempo real. E o mais importante, então, pessoal, é que, de novo, né, a gente tem que ver o sinal dos tempos, né? Os dias que a gente está vivendo. Então, eu sempre trago essa parte, né, que é a mais importante, que é a questão espiritual. Que, pessoal, né, quem não estiver firmado, né, não tiver realmente fé, não souber claramente quem é Deus, né, quem você é em Deus, né, quem não tiver segurança naquilo que crê, vai ser, pessoal, eu acabei de ler para vocês o nível de influência, de manipulação, de desinformação, então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus,
para Jesus Cristo, já não está sendo influenciado diretamente pelo Espírito Santo de Deus habitando em você, você é um patinho na lagoa, você vai ser facilmente manipulado. Então, eu vou fazer uma oração aqui hoje para que você tome essa decisão de se entregar a Deus, né? Pedir para que Ele conduza a sua vida, né? Para você receber o sangue de Jesus que nos purifica e nos lava de todo pecado, né? A gente precisa se arrepender para o quê? Fazer as pazes com Deus, pessoal, né? É só com arrependimento que a gente, né, e aceitando o sacrifício que Jesus já fez na cruz, que está disponível para todo aquele que crê, que nele creia, né? Para que a gente possa novamente estar em comunhão com Deus. Então eu quero te convidar a fazer essa oração, coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque Tu, Pai, tira as escamas dos meus olhos, Tu me faz entender que eu preciso, Pai, entregar minha vida a Ti, Senhor. Que eu, Pai, quero que a Tua vontade seja feita na minha vida aqui na terra como ela é feita no céu. Eu quero estar em união contigo, Senhor. Eu quero ser, Pai, o Teu tabernáculo aqui na terra, Pai. Eu quero ser, Pai, um contigo, Pai. Então eu peço a Ti perdão, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, de todas as vezes que eu andei, Senhor, segundo, Pai, a minha vontade, fazendo aquilo que eu muitas vezes sabia que era errado, Pai. Me perdoa, Senhor. Eu me arrependo, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, a Tua graça e o Teu perdão, Pai. E eu, Pai, hoje Te confesso Jesus Cristo como meu único suficiente Senhor e Salvador. Pai, eu clamo, Pai, que o Teu sangue venha me lavar e me purificar de todo pecado, Senhor. Me lava e me purifica, Pai. Eu faço, Pai, uma nova e eterna aliança no Teu nome, Senhor, na autoridade do Teu nome, Pai, e no Teu sangue, Pai. Obrigado, Senhor, que toda cadeia espiritual, Pai, todo comprometimento espiritual que eu pudesse ter no passado hoje é quebrado, Senhor, é encerrado, Pai. E obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em mim. Eu te convido, Espírito Santo, venha fazer morada em mim, seja entronizado na minha vida. Obrigado, Senhor. Eu peço, escreva meu nome no teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. E eu peço, me dirija, Pai, conduza os meus passos, dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, para que a partir de hoje, Senhor, eu cumpra o Teu querer, Senhor, o Teu bom propósito, a Tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida aqui na terra, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia, né, é o nosso documento sobrenatural, né, que testifica que você é um novo cidadão, você é um cidadão do céu, agora você deixou de ser criatura para ser filho de Deus ou filha de Deus. Amém? Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina diária de oração, de leitura bíblica e busque uma igreja, pessoal, para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, para ter pessoas que vão te ajudar nessa nova etapa, nessa nova caminhada, né? Mas uma igreja que pregue a Bíblia, né? Não uma falsa igreja que pregue esquerdismo, que prega ideologia de gênero, né? Isso já são sinais bem claros né, que não é uma igreja que prega a Bíblia. E algumas mais sutis são aquelas né, aquelas seitas que, por exemplo, negam que Jesus é Deus e homem simultaneamente. Jesus é Deus encarnado, né? Ele é 100% Deus, 100% homem. Então, quando você for visitar uma igreja, né, já fica ligado nesses sinais assim, é uma igreja progressista, prega, né, toda né, a pauta aí, né, da lacralândia, da lacração, né, já nem passa, nem fica. E também, quando você for visitar, pergunta, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se disserem qualquer coisa diferente disso, agradeça e vá buscar um outro lugar. Amém? Mas com certeza Deus, eu creio que o Espírito Santo vai conduzir vocês a um lugar onde, né, Ele é realmente pregado e glorificado. Amém? Então, pessoal, novamente eu lembro a vocês dos quadrinhos, tá? É só entrar em contato, vai ser muito bacana falar com vocês. Vocês vão poder receber esse material de primeiríssima qualidade, tá? Horas e horas de diversão, de informação e depois, né, vocês vão mandar uma mensagem para mim, com certeza o pessoal sempre me escreve depois, tá? Então, olha, desejo uma excelente semana para vocês, os links estão aqui embaixo, se inscreva no canal, também compartilhe o vídeo aí, tá bom? Deus abençoe, até quinta-feira. Tchau.